Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o deputado federal do PSC pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Segundo colocado na mais recente pesquisa Datafolha para a presidência da República, Bolsonaro é o que se convencionou chamar de representante da extrema-direita. Militar da reserva, está na sua 7ª legislatura, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro em 2014. Deputado, é um prazer recebê-lo no É Notícia, seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado. Primeiramente, eu sempre fui de direita e isso era um palavrão no passado. Quando a população começou a entender que eu estava no caminho certo, botaram o PSDB na direita e me empurraram para a extrema-direita, como se fosse um extremista. Então, o senhor não se sente um candidato de extrema-direita, o senhor se sente um político de direita? Sou de direita, democrata, amante da liberdade e patriota, acima de tudo. E o senhor sabe que essa era uma das minhas perguntas, porque é interessante, porque no Brasil você não tem nenhum partido abertamente de direita, ninguém se assume de direita, é como o senhor diz, é como se fosse um palavrão. Por que o senhor acha que isso acontece no país? Olha, o meu caso particular, eu entrei na luta armada em 1970, aqui em Eldorado Paulista, Vado Ribeira, do lado do Exército Brasileiro. Eu conheci a história do que foi aquele período na prática. E eu, ao defender, não os militares, mas a verdade, eu acabei sendo rotulado de extrema-direita, direita e outras coisas a mais. Isso incomoda o senhor, extrema-direita? Não, porque eu desafio, eu debato com a verdade. É igual ao meu voto levando o nome de Brilhante Ustra na tribuna da Câmara por ocasião do impeachment. Nós temos que conhecer a verdade. Não é porque está na Bíblia, E conhecer a verdade vos libertará. Sem verdade, eu não posso nem ser teu amigo. Mas essa não é a sua opinião? O senhor trata como verdade indiscutível? A história, fatos concretos, não é opinião. Opinião é quando você escreve um romance ali. Quando você escreve história, como, por exemplo, o livro do próprio Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, você vai ver o que foi aquele período. E nós devemos ver a verdade para tomar, então, decisões para o futuro, algumas coisas para que até não se repitam. Mas aquela é a visão dele, Se a gente for ler outros livros de história... Os livros dele são com fatos. Tal dia, tal hora, em tal local, um avião foi sequestrado em voo, o nome do sequestrador Cláudio Galeno, primeiro marido Dilma Rousseff, e foi para onde? Qual país democrático? Cuba. Então são verdades. Você vai na biblioteca da Câmara dos Deputados, você vê esses fatos. Eu não quero aqui fazer uma possível pré-campanha falando em período militar. Eu quero o Brasil daqui para frente. Mas toda vez que me questionam, eu falo o seguinte, vamos conhecer a verdade. Ou alguém acredita na Comissão da Verdade do PT? Não, e é importante o senhor falar isso sobre as suas impressões, sobre as suas posições, até porque elas refletem a maneira como o senhor pensa no Brasil e, possivelmente, se chegar à presidência da República, vai governar o país. Agora, sobre o Carlos Alberto Brilhante Ustra, esse voto que o senhor deu no impeachment da presidente Dilma Rousseff, o senhor invocou o nome dele, disse que aquele voto era em memória dele e que ele era o pavor da Dilma Rousseff. O senhor menciona a Comissão Nacional da Verdade. Pelo o que a Comissão Nacional da Verdade apurou, o Carlos Brilhante Ustra, que era chefe do DOI-CODE, o Centro de Repressão aqui em São Paulo, matou e torturou mais de 50 pessoas, centenas foram torturadas. Quer dizer, isso não impressiona o senhor? O senhor concorda com isso? Não é uma apologia à tortura, defender a memória dele? Ninguém defende a tortura em lugar nenhum, tá ok? Mas o Carlos Alberto Brilhante Ustra, quanto major de 70 a 74 no DOI-CODE, ele interrogou muita gente. Esse pessoal que ele interrogou fazia cursos de guerrilha em Cuba, na Coreia do Norte, na China comunista daquela época. Mas isso dava direito a ele de torturar essas pessoas? Torturar é o que eles sempre procuram se vitimizar. Até hoje existe tortura no Brasil, ou acho que não existe? Infelizmente, sempre vai existir. O senhor acha que o regime militar é melhor do que a democracia? Olha, não vamos falar melhor. A democracia é excepcional. Mas você tinha muito mais democracia naquele tempo que hoje em dia. Naquele tempo você tinha liberdade de ir e vir. Você tinha pleno emprego. Você tinha respeito para com a família. Bandido era bandido, policial era policial. Hoje em dia temos a bagunça que está aí. Não temos paz para nada. Muitos jornalistas já fizeram perfis sobre o senhor, já contaram sua história, já inclusive descreveram polêmicas, muitas nas quais o senhor se envolveu. Eu queria que o senhor dissesse quem é Jair Bolsonaro, como o senhor se vê, como o senhor se define. 62 anos de idade, criado na região mais pobre de São Paulo, Vado Ribeira, 17 anos de Exército Brasileiro, 7º mandato de deputado federal sem qualquer problema, já passei a prova de tudo quanto é coisa que acontece em Brasília, que resolveu dar algo mais para a sua pátria, com a possibilidade, se assim o partido decidir, que eu seja indicado candidato a presidente em 2018. É um projeto, é um sonho, é um desejo? Não é sonho, é um pesadelo.
Ser presidente da República é pesadelo. Você sentado na cadeira presidencial. Primeiro, como você vai negociar com um parlamento como nós todos conhecemos como está aí? Você pode ver, com todo o problema pipocando, foi o mensalão, está sendo a Lava Jato, o Temer está demitindo 35 indicados de parlamentares que não votaram com ele na reforma trabalhista. Ou seja, com todos os problemas acontecendo, o pessoal indica a gente ainda para tirar algum tipo de proveito do Executivo. Parece que o que está acontecendo com a Lava Jato não está assustando. Afinal de contas, né, com as últimas decisões do Supremo, eu espero que a Lava Jato não seja sepultada pelo nosso Poder Judiciário. Mas uma coisa, então por que o senhor quer ser presidente da República, se o senhor acha que é um pesadelo? Se é para fazer a mesma coisa que os outros, eu estou fora. Eu sei do tamanho da responsabilidade, do tamanho da encrenca que você vai ter pela frente. Você vai ter problemas com o Legislativo, você vai ter problema com minorias, mas nós temos tem que botar a cabeça fora da toca e começar a buscar o ponto de inflexão do nosso país, da maneira como está. Você pode ver, a economia basicamente presa aqui ao Mercosul por questões ideológicas. Você, a questão de violência, que ninguém quer de frente peitar direitos humanos, ninguém quer, poucos falam em revogar o Estatuto do Armamento, dar posse de arma de fogo para o cidadão. Você começa a ativar a economia dessa forma. Porque hoje em dia, eu não vou comer a pizza à noite com a minha família no Rio com medo da violência. E o mesmo acontece no Brasil todo. Então... O senhor acha que isso, então, é uma forma de ativar a economia? Revogando o Estatuto do Desarmamento, as pessoas poderem ter posse de arma? Olha, os Estados Unidos só não tem fuzil quem não quer. É um país 10 vezes menos violento do que nós. O marginal só respeita o que ele teme. Se não tem o que temer, cada vez mais ele busca mais. Um país violento, tem a maior população carcerária do mundo, né, pequeno, deputado? Tem uma discussão tem que aumentar. Nós temos que acabar com a audiência de custódia, que bota qualquer bandido na rua. Tem que aumentar a população carcerária. Se você errou, você tem que pagar. Mais do que pagar, você tem que sair do convívio da sociedade, do convívio das pessoas de bem. É o contrário. Nada de direitos humanos. A política de direitos humanos no Brasil está completamente equivocada. Tanto é que eu tenho dito, se eu chegar lá, zero de recurso para ONGs que defendem direitos humanos. Se você não radicalizar nessa parte, cada vez mais nós vamos assistir inocentes morrendo por aí e a bandidagem dando risada na nossa cara. O senhor acha que esse é o principal problema do Brasil, do país, a violência? A violência é o primeiro. Todo lugar que eu vou, qualquer estado que eu tenho ido, o problema número 1 é a questão da violência. Inclusive, você pode ver, como é que você vai estimular o policial a enfrentar a bandidagem? Hoje em dia, o policial tem muito mais medo do capa preta, quem vai julgá-lo, do que do bandido com uma ponto .50 em cima de um morro. O senhor não imagina que uma sociedade armada, vários estudos, especialistas de segurança apontam que isso poderia ter um efeito inverso, contrário, quer dizer, isso poderia estimular e até aumentar a violência? Eu desafio os especialistas de segurança no Brasil. Eu desafio vocês. Eu entro também. Vamos entrar numa viatura da PM do Rio de Janeiro, 2 da manhã, do centro, vamos até Santa Cruz, passando pelo Cesarão, pela 24 de maio. Eu duvido que eles tenham coragem de entrar dentro de uma viatura. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre partidos, né? O senhor já está no seu 7º partido, está agora no PSC, mas há uma negociação, há informações de que há uma negociação com um novo partido que ainda deve ser autorizado, sua criação deve ser autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o Muda Brasil, né? Um partido que tem como idealizador o ex-deputado Valdemar Costa Neto, ele é como se fosse um líder oculto desse Muda Brasil. O senhor está mesmo em negociação com esse partido? Tem vontade de mudar para lá? Quando você fala em 7 partidos, né, 4 oportunidades delas, o meu partido foi fundido com outro. Então, como acabou o partido, fui para essa nova fusão. Então, o pessoal me acusa como se tivesse no 7º casamento. Não é verdade isso aí. Tá Muita certo. gente na Câmara agora começa a tramitar um novo projeto lá dentro da Câmara, criando a cláusula de barreira. Ou seja, quem não tiver 2% dos votos no Brasil e também 2% em 14 estados, você vai ser deputada federal, mas o teu partido não tem tempo de televisão nem fundo partidário. E o seu partido, o PSC atual, é um partido pequeno, né? Eu me considero fora do PSC. Eu só não saio pela lei da fidelidade partidária. Você vê, se nós dois fôssemos casados, nós poderíamos partir para o divórcio agora sem problema nenhum. Agora, se eu falar que vou sair do meu partido, como que pretendo sair do PSC, eu não posso sair se eu perco o meu mandato. Agora, eu não posso estar num partido onde o presidente fez um acordo comigo antes das eleições municipais, para eu ir para lá, um partido de direita. É um partido que vai defender a família, que é um partido conservador, e em 2014 o presidente do partido vai no Maranhão e fecha coligações com o governador do PCdoB.
Ou seja, não tem nada a ver um partido que tem um evangélico na frente dele fazer negociações com o PC do Bento. E tem mais de um partido? Tem vários partidos que estão namorando. O Muda Brasil, o Partido Militar, o PHS, vários partidos estão namorando. Mas o senhor já está noivo de algum, não? Não, eu não posso falar em Muda Brasil, porque não é partido ainda. Não tem registro no TSE. Daqui a 3, 4 meses, talvez tenha. Como é que eu posso ir para um partido que não existe? Então, é uma possibilidade, porque dizem que já coletaram quase todas as assinaturas necessárias. Eu nem tenho namorada ainda, você quer que eu marque a data do casamento, tá ok? Então, assim como eu converso com o Muda Brasil, converso com o Partido Militar e tantos outros. Incomoda o senhor o fato de no Muda Brasil, por exemplo, esse líder, o idealizador do partido seu, Valdemar Costa Neto, que é um político condenado no Mensalão, justamente o senhor que se gaba de ter essa moral ilibada? Não, se gaba não. Tá? O senhor tem. Honestidade, para mim, é dever, não é exatamente. Virtude, não. E não por é isso mesmo não incomoda o senhor? Não, olha só. Lá dentro da Câmara, qualquer partido que eu for, vai ter alguém lá que está envolvido em alguma coisa. Lá não é lugar para você achar santo, lá em Brasília. Tá? Lá pode ter tudo, menos santo. Agora, é um partido que já conversei com o Valdemar Costa Neto. Eu converso com muita gente, tá? Com essa possibilidade. O meu limite longo, março do ano que vem, onde abre-se a grande janela. Até lá, eu só posso sair se for para um novo partido, a criação de um novo partido. Agora, se eu for, vamos supor, para o Muda Brasil, o partido tem que ser integralmente meu. Não pode ser apenas eu, presidente, você, minha colega, vai ser secretária, e o outro companheiro nosso vai ser o tesoureiro, por exemplo. Eu vou ser um comandante de quartel com 2 majores, a tropa toda está com eles. Quer dizer, o Valdemar não teria, por exemplo, influência no seu governo? Olha, nenhuma, não é por aí. Eu tenho que ter um partido, se o partido for meu... Tá, okay? Eu sei basicamente quem formou o partido, quem está formando é o Valdemar. E para o partido que o senhor for, o senhor levará os seus 3 filhos, que são políticos também? Naturalmente, sim. Aqui em São Paulo, eu, Eduardo Bolsonaro, mais gente virá. Será o fim do PSC, inclusive. Isso não espelha um pouco essas antigas oligarquias nordestinas, esses clãs políticos que passam de pai para filho, cujas famílias são todas de políticos? Isso não espelha, de certa forma, essa velha política, justamente o que se quer combater? As outras oligarquias estão pai e filho denunciados em Lava Jato. Nós não temos nada. Eu, inclusive, estaria na Lava Jato se em 2014 não devolvesse 200 mil que foi depositado na minha conta via partido da JBS Friboi. Chama-se isso propina legal. Olha só, se você faz um empréstimo hoje em dia, a princípio você está com problema. Você quer pagar alguém, você quer fazer alguma coisa. Pode a JBS pega em torno de 7 bilhões de reais do BNDES e depois doa 5% disso, 362 milhões para partidos políticos, não tem algo errado nisso daí? Tem muita coisa errada. Por isso que eu neguei. Olha a coincidência. Você viu agora? Isso foi 2014. Mas depois esse dinheiro voltou para o senhor, não voltou? O senhor devolveu esse dinheiro? Como é que foi essa história? O dinheiro no fundo partidário não se mistura. O que vem de empresariado e o que vem do orçamento não se mistura. Até antes de 2014 se misturava, não se mistura mais. Eu devolvi e falei, eu quero é do fundo partidário, porque eu agrego por ano, dado o meu mandato... Mas aí o senhor recebeu o mesmo dinheiro de novo? Dada a minha votação e o meu mandato, eu agrego quase 1 milhão por ano. Ao longo de 4 anos, eu agreguei para o fundo partidário, dinheiro do orçamento, legal, pode ser imoral, mas é legal, 4 milhões de reais. Quando os caras querem me dar 200, dá não. Botar na minha conta 200 mil para fazer minha campanha, que para mim foi mais do que o suficiente, queriam dar da Friboi. Falei, não, esse não. O senhor quis o dinheiro do fundo partidário, entendi. Então não houve nenhuma manobra fiscal, nenhuma pedalada, nada disso. O dinheiro veio de fontes diferentes. A mesma coisa que você recebesse dólar, euro ou real. Deputado, a pesquisa Datafolha mais recente de abril mostra o senhor muito bem colocado, em segundo lugar, tecnicamente empatado com a ex-senadora Marina Silva. O senhor tem 14% ou 15%, dependendo do cenário. E o mais impressionante é que desde dezembro da pesquisa anterior, Datafolha, o senhor subiu, sei lá, 6, 7, 8 pontos percentuais, né? E o seu nome também é o segundo mais lembrado de forma espontânea, atrás apenas do presidente Lula, e a grande fatia do seu eleitorado está ali entre o pessoal que tem curso superior e também maior renda. Ao que o senhor atribui essa escalada nas pesquisas? Faltou um dado importantíssimo. Qual? Muito mais que curso superior ou maior renda, né? A maior renda, eu disse não só a Datafolha, bem como o Paraná Pesquisa, que fez uma pesquisa só em Minas Gerais, aponta a mesma coisa. Do jovem entre 16 e 35 anos, eu tenho 30% de intenção de votos. Da onde vem isso daí? Veio da minha maneira de ser, da confiança que eu desperto quando converso com eles, das mídias sociais. Hoje em dia, vai decidir, no meu entender, a campanha de 2018, são exatamente aqui o WhatsApp, Facebook. E o senhor tem muitos seguidores, muitos apoiadores. De graça. O senhor... Você vê, eu posso te dar uma imagem aqui do outro telefone que eu tenho, que parece que você está vendo aqui
uma panela de pressão pipocando mensagem do WhatsApp para mim. Lógico que eu não tenho como responder. O senhor acha que esse eleitorado conservador está crescendo, né? O próprio Datafolha já mostrava isso, né? Que 55% se encaixa nesse perfil. Até pouco tempo, a garotada acreditava na perfeição hipotética do PT. Ah, você é linda, maravilhosa. Tá, ok? Ah, se você não tem alguma coisa, a culpa é não sei de quem. A molecada está se libertando disso daí, mostrando que vai fazê-lo ser alguém no futuro é o conhecimento. E esses projetos ditos sociais, o pessoal caiu na real também, que em grande parte são projetos eleitoreiros. Então nós conseguimos, quando eu falo do Bolsa Família, ninguém quer acabar com o Bolsa Família, mas 1/3 do Bolsa Família é fraude. O outro 1/3 tem como reincluir no mercado de trabalho se você tiver trabalho. E outro 1/3 não tem como fugir do Bolsa Família, são pessoas que morreriam de fome. E não podemos abandonar isso. Mas fazer desses projetos plataforma política, aí está errado. Deputado, essa mesma pesquisa mostra que o senhor perderia para o ex-presidente Lula no segundo turno, né? Tá. Ele ainda está na faixa de 30% das intenções de voto. Surpreende o senhor essa força que o Lula tem ainda? Olha, eu posso falar porque eu estou andando no Brasil, diferentemente que muitas pessoas estão apenas analisando papéis pela frente. Ele tem uma força sim. E outra, essas reformas estão sendo feitas, eu votei favorável à trabalhista, a minha tendência é votar contrária à previdenciária, o PT, vai tirar proveito disso daí. Mostrando que se nós continuássemos lá, nosso PT, seria diferente. Tem um caminho, tem um discurso que abre para o PT, obviamente. Mas esse discurso, pode ter certeza, né? Hoje em dia, eu acho que quem tiver 22% está no segundo turno. Vai funcionar. Então, se o Lula fosse candidato hoje, certamente estaria no segundo turno. Eu acho que será candidato, porque uma condenação em primeira instância, ele vai recorrer, talvez não haja tempo hábil para uma segunda condenação, que seria de um colegiado, para tornar inelegível de acordo com a ficha limpa. Ponto. Então, ele tem tudo para ser. Até porque o PT acelera essas pesquisas, né? Mostra com muito entusiasmo, né? Alguns desconfiam das pesquisas no Brasil, a gente também desconfia, mas eu não tenho prova disso, é para exatamente blindar, de certa forma, o Lula para não ser preso em segunda instância até 2018. O senhor acha que seria bom para a democracia se ele fosse candidato? O senhor gostaria de participar dessa disputa com o Lula? Não, mas olha só, o que o Lula tem dito o tempo todo? Pergunta qualquer coisa, eu não sei, é de um amigo meu. Ele passou 8 anos lá, não sabe da roubalheira da Petrobras. Eu posso falar que eu estava no Partido Progressista. Foi aberta, escancarada as portas da Petrobras no meu partido. E o senhor Paulo Roberto Costa foi indicado pelo meu partido. E muitos correligionários seus são investigados. Não, olha só. Do PP, né? O PP é um dos partidos envolvidos. Eu fui citado no mensalão pelo Joaquim Barbosa. A imprensa não falou nada. O Joaquim Barbosa fez um trabalho excepcional. Ele viu a época que saiu os dinheiros, levou em conta as datas das votações importantes e viu quem votou sim, quem votou não. E ele, no relatório dele, na ação penal 470, o deputado Jair Bolsonaro foi o único da base aliada do governo que não foi comprado pelo PT. Eu sei o que está acontecendo. Alguns falam, por que não denunciou? Vou denunciar como? Você não tem provas, não tem nada fotografado. É a mesma coisa, eu fui citado por Alberto Youssef e a imprensa não fala nada, exceto aí, não, nenhum jornal falou nada. Eu fui citado por Alberto Youssef, como um dos 3 parlamentares que não pegou dinheiro na Petrobras. Isso não é virtude, a gente sabe o que está acontecendo. E o caso da JBS Friboi também. Eu sabia, eu não sou tão bonito assim para a JBS pegar 7 bilhões emprestados, e daí? Então, eu quero dar uma dica para o pessoal de Curitiba, eles devem ter essa dica já, mas quem sou eu, né? Sabe muito lá. Pega o pessoal que pegou empréstimo do BNDES, não o coitado do miserável, né, que pegou lá, uma merreca lá. Quem pegou ali centenas de milhões para cima, pode ter certeza. Na maioria das vezes, né, uma parte dessa grana foi depositada lá fora em paraíso fiscal, ou foi dado em caixa 2 para partidos políticos, ou, o que é mais fácil, foi dado para partido em forma de caixão, doação. Você vai pegar empréstimo. Você, por exemplo, está passando situação difícil. Pega 10 mil reais emprestado no banco e vai me dar 2 mil para a minha campanha, tem uma coisa errada aí. Está na cara que o que a JBS fez, pelo que tudo indica, pegou essa grana, pagou partidos, na certeza da impunidade, mas na certeza de não pagar o BNDES um dia. Pode ser que eu esteja equivocado, mas o que leva a crer é isso. Deputado, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para falar mais sobre 2018 e muitas outras questões com o deputado Jair Bolsonaro. É só um minutinho, voltamos já.
Olá, o A Notícia está de volta com o deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, segundo mais bem colocado na pesquisa Datafolha para a presidência da República. Deputado, a gente estava falando justamente sobre esse assunto, né? O ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarcísio Genro, disse recentemente que a sua candidatura é inviável se não tiver um discurso mais de centro, né? Se o senhor não caminhar um pouquinho mais do centro e que nenhum empresariado se envolveria nesse tipo de aventura nessas circunstâncias. Eu sei que o senhor já criticou o governador, já respondeu pelo Twitter, mas de alguma forma reflete a preocupação ou análise de outros cientistas políticos que dizem o seguinte, né, que a sua candidatura, do jeito que está, seria inviável, teria um teto. O senhor concorda? Como é que o senhor responde a essa análise? Primeiro, o Tarcísio Genro deu seus conselhos para o Lula, ok? No tocante aos especialistas, o meu teto é o teto do Palácio do Planalto. Eu não tenho ambição, não é uma obsessão essa talvez candidatura minha. Se ela vier a acontecer, eu entendo como sendo uma missão de Deus. Sei que a carga é pesadíssima, mas Ele não nos dá uma carga que nós não possamos carregar. Vai ser assim. Eu estou sozinho, me aponte um prefeito que está comigo, um governador, um ministro, não tem ninguém. Eu já tive 2 vezes com o empresário. Não é preciso fazer alianças para se candidatar para governar? Eu não estou fugindo. Eu não estou fugindo deles. Eu já tive com o empresariado aqui, já tive com a cúpula do agronegócio em Primavera do Leste, em Goiânia. Eu estou andando pelo Brasil todo, né? Não fazendo campanha, mas mostrando que o Brasil tem jeito. Agora, questão de aliança. Eu faço aliança com quem estiver no peito o coração verde e amarelo. Eu não estou aqui em causa própria. A vida de parlamentar é muito boa. Eu tenho um bom salário, tenho alguns privilégios. Não, se você quiser, você não tem responsabilidade nenhuma. É que aquilo na política, talvez da diplomacia, né, deputado? Porque o senhor é um homem que desperta sempre paixões, né? O amor ou o ódio, né? Nesse sentido, caminhar um pouco mais para o centro, justamente talvez para ganhar, expandir o seu potencial de eleitorado, é uma estratégia que lhe vem à mente ou não? O senhor vai manter as mesmas posições? Eu quero que o empresariado busque na Constituição a emenda constitucional 81. Se vocês querem que essa emenda, que já está em vigor, continue, vote em alguém que tenha um perfil ideológico diferente do meu. O que diz a emenda Constitucional 81? Diz que aquele proprietário rural ou urbano que pratique o trabalho escravo terá sua propriedade expropriada. Alguém deve estar pensando, pô, o cara é a favor do trabalho escravo. Não. As interpretações de parte do judiciário aparelhada interpreta como que trabalho análogo à escravidão também é trabalho escravo. Tanto é que a pressão de entidades de direitos humanos para mostrar a lista suja do trabalho escravo, que está incluído o análogo à escravidão. O que é análogo à escravidão? Eu acho que cada 1000 pessoas que eu perguntar, talvez uma responda o que é. E eu confesso que só fiquei sabendo depois que fui procurar também, que também não sabia. O que é análise de escravidão? Você, por exemplo, esse prédio aqui, uma empresa tua, enorme, um funcionário pede para você para dormir aqui porque está com problemas de dinheiro, de passagem, é muito longe de violência. Você com um coração enorme, pode dormir. O cara bota um colchão no chão e dorme ali. Chega a fiscalização do Ministério do Trabalho. Colchão no chão. Trabalho, análise de escravidão. Toda a sua empresa, com tudo que está aqui dentro, vai ser expropriada. Vai, no caso aqui, para a reforma do pessoal sem teto. O governo do PT foi se aparelhando com legislações para ele extinguir a propriedade privada. Você conhece alguém, um petista, talvez você conheça até, mas é quase impossível. Algum petista que tenha sido empresário, comerciante, agricultor? Não tem. Eles vêm ou de movimento sindical ou da ociosidade, da mentira. E com esse pessoal tem pavor à propriedade privada. Deputado, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o senhor recentemente por uma palestra que o senhor fez no Clube Hebraica, né, no Rio. O senhor disse textualmente que visitou uma comunidade quilombola e lá o afrodescendente mais leve, eu cito, pesava 7 arrobas. Nem para procurador o senhor acha que ele servia mais. O senhor não acha que comparar negros e índios a animais é ofensivo, é desumano, é humilhante? Quando o senhor fala 7 arrobas, não é uma medida que se usa para pesar animais? Eu podia falar 1/8 de toneladas? Qual o problema? Medidas de peso. Mas o senhor usaria... Não, tem nada a ver. O senhor usaria essa mesma expressão? Não, entre nós homens, a gente chega a ver para um cara meio gordinho e fala, pô, malandro, você está pesando aí 200 quilos, não serve nem para fazer aquilo. É comum entre nós. E, olha só, o que eu quero das comunidades quilombolas é que ela tenha independência.
Você vai em comunidade quilombola, onde os negros estão lá dentro, são escravos de outros. As verbas que entram, tudo alguém que administra. Você vai em quilombola, por exemplo, da Paraíba, são 57, se não me engano, lá. Você, naquela área física delimitada, o quilombola, ele pode, por exemplo, tirar ouro com bateia, mas não pode mecanizar. Na fazenda vizinha, que não tem nada a ver com quilombola, o cara pode mecanizar. Então nós queremos dar liberdade. E muitas vezes o quilombola, ele, ao se demarcar a terra, ele arrenda para terceiros. O meu sonho é transformar o quilombola em quilombuts, a exemplo dos kibbutz de Israel. Essa que tem que ser a ideia. Agora, se eu fui infeliz, paciência. Agora, achar que eu estou sendo racista por falar que um afrodescendente pesa 7 arroba, pelo amor de Deus, aí é o fim da picada. Eles querem o quê? Eles querem o quê? Não posso falar mais nada nesse país? Qual o problema? O fato é que o senhor é um homem de declarações polêmicas, né, deputado? Eu tenho imunidade para falar. Se hoje em dia um parlamentar quiser pregar a volta da escravidão, ele pode falar. Está no artigo 53 da Constituição. É um maluco? É um maluco, mas ele pode falar. Nós somos invioláveis por quaisquer, olha só, quaisquer palavras, opiniões e vozes. Porque eu vou ser o primeiro deputado processado por palavras. Eu tenho imunidade para isso. Quem acha que eu estou maluco, não vote em mim no futuro, sem problema nenhum. Agora, o que eu não quero é que o afrodescendente continue sendo escravizado dentro da sua terra, por outros negros que estão lá dentro, inclusive. Essa é a grande realidade. Uma outra declaração sua que repercutiu muito nas redes sociais, né? O senhor tem 5 filhos, são 4 homens e uma mais novinha é uma menina, é uma mulher, né? E o senhor disse que no final, que teve 4 homens e que no final deu uma fraquejada, veio uma mulher. Isso foi considerada também uma declaração discriminatória contra as mulheres, misógina. Eu amo a minha filha. É comum os homens falar o seguinte, né? O elemento tem, no meu caso, depois de 4 homens, muitos chegaram para mim. De consumidor você passou a ser fornecedor. É uma brincadeira. A gente não pode brincar. Hoje eu brinquei também com baianos. Pô, já tive problemas. Eu vou repetir aqui, porque já tive problemas. Eu falei, por que é vantajoso comprar um carro na Bahia? Brincadeira. Porque já vem com o freio de mão puxado. Pronto. Ou está ofendendo os baianos. Quando a gente brinca com o gaúcho, por exemplo, gaúcho macho, né? Outro dia eu brinquei também com o cearense, porque meu sogro é cearense. Eu falei, em quantas partes divide o corpo humano? O cara falou 3. Eu falei, não, no Ceará são 4. Cabeça, pescoço, tronco e membros. A gente não pode brincar mais. A gente não pode brincar mais. Isso não quer dizer que o senhor prefere ter filhos homens do que mulheres, por exemplo? Eu não encomendei. Eu acho que não tem ainda. A ciência não permite. Não você ter 100%, vai ser homem, ser mulher. É natural. É natural a maioria dos homens torcer por homens. É natural. Mas quando vem uma mulher, até eu falei depois, né? Me derreteu o coração, que é uma diferença grande, filho, homem e mulher. Tive 4 homens. Dá chute na bunda, fala um palavrão, às vezes dá um pescoção, dá uma rasteira no campo de futebol, dá pancada nele. Pô, deixa ele ser não sei o quê, vai ser homem. É natural. Com mulher é diferente. Pô, eu chego em casa, abraço minha filha, pô, eu me derreto. Agora não posso brincar mais, dei uma fraquejada, qual o problema? Agora, algumas declarações suas que foram consideradas contra os gays acabaram resultando em ações penais e até em condenações com indenizações. Eu vou só citar algumas das declarações que o senhor fez, relembrar algumas. Numa delas, o senhor disse que não teria filhos gays porque eles tiveram uma boa educação. Em outra, num debate em 2010, o senhor disse que o filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e muda o comportamento dele. Em outra entrevista, o senhor disse, não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que o filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. O senhor se considera homofóbico? Muito obrigado pelas perguntas, apesar de ter cansado de respondê-las. Quem faz a pauta são vocês, tá ok? A minha briga, tudo que aconteceu, isso daí, bala perdida. Foi em defesa da inocência das criancinhas em sala de aula. Eu descobri em novembro de 2010 um projeto do PT que está sendo discutido na Comissão de Direitos Humanos na Câmara, onde eu tive acesso depois, não só à audiência pública, 6 horas, do material que seria distribuído para criancinhas de 6 anos de idade, filho de pobre, porque é para a escola pública. Ou seja, para combater a homofobia, eles iam botar para a criancinha assistir filmes de 2 mulheres se beijando, filhos, ia botar homens se acariciando. Isso é forma de combater a homofobia? A maioria dos gays são contra isso. Eu costumo dizer sempre, né? Um pai
ou a maioria dos pais, prefere chegar em casa, encontrar o filho com o braço quebrado, por estar jogando futebol, ou por ter jogado futebol, do que brincando de boneca, por influência da escola. Agora, o grande propósito do PT, se você for no site Humaniza Redes, eles queriam, como querem ainda, eles estão fora do poder agora, era legalizar a pedofilia. Essa é a intenção deles. Se você começa a estimular precocemente criancinhas ao sexo, o que vai fazer? Hoje em dia, ainda, né, se uma criancinha de 6, 7 anos ou 8, alguém na escola mexe com ela, passa a mão nas suas partes íntimas, ela conta para o papai e para a mamãe. A partir do momento que você torna banal essa cena de sexo, mostrando para a criancinha isso, adultos vão mexer com criancinha, pedófilos, não vai contar para o pai, porque isso passa a ser normal. Então isso tudo foi bala perdida com a minha indignação da forma como o PT, PSOL, PCdoB tratava a questão do kit gay. Eu não quero isso para minha filha de 6 anos de idade. E repito, não tente fazer isso na escola dela, que eu não vou para a justiça não, a gente vai resolver pessoalmente essa parada aí. Não é dessa forma que nós vamos combater tal da homofobia, não é por aí. Então isso que aconteceu aqui é reflexo para defender as crianças. Eu, nessas frases, com todo respeito aos homossexuais, né, extrapolei algumas, sim, extrapolei, concordo, mas foi para defender a inocência das criancinhas em sala de aula. Mas o senhor respeita os homossexuais? Sem problema nenhum, porque hoje em dia tem páginas na internet de gays de direita que me apoiam. Não tem nada a ver, cada um vai ser feliz com o bem entender. Tem um outro caso em que o senhor se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por incitação ao estupro e injúria. O senhor declarou publicamente na Câmara, em entrevista a um jornal, que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque o senhor a acha muito feia. Isso significa dizer que mulheres que o senhor acha bonitas devem ser estupradas? Se você inverter essa declaração, não é isso que significa? Bem, apesar de eu exaustivamente ter comentado esse assunto, né? Que são importantes, não, principalmente vale agora, como o senhor se coloca como pré-candidato para um registro. Aconteceu aqui em São Paulo, em Bugaçu. Um casal de namorados foram surpreendidos por 5 marginais. No dia seguinte, o garoto levou um tiro na nuca e mataram, executaram. E por 5 dias, 5 marginais estuprou em forma de rodízio uma menina, 16 anos de idade. Muito bonita, me desculpa, até parecida contigo, lógico, 16 anos de idade. Poucos dias depois, a polícia desvendou o crime. E um menor, conhecido como Champinha, que hoje gasta R$30 mil numa casa especial aqui, para tratá-lo, né, esse canalha, ok? Ele é o responsável. Por coincidência, a Rede TV, vocês têm o vídeo? Foram vocês aqui? É verdade. No Salão Verde, ela perde a linha, porque ela defendia que o Champinha devia ser punido à luz do ECA, ou seja, no máximo 3 anos de tratamento numa casa especializada. E eu defendia a redução da maioridade penal. Ela perdeu os argumentos e me chama de estuprador. E dei aquela resposta para ela. Se eu tivesse falado que você é muito branca, se você é muito magra, se você é muito morena, o Luiz Fux ia descobrir uma maneira de processar. Lamentavelmente, o ministro Fux, lamentavelmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal ignorou o artigo 53 da Constituição, ignorou que eu estava discutindo uma PEC da redução da maioridade penal, ignorou que ela me chamou de estuprador. Mas você acha que eu estou feliz? Mas mesmo assim o senhor acha que ela merecia essa resposta? O senhor não acaba desrespeitando todas as mulheres? Isso na justiça chama-se retorção. Jogando futebol, suponha que nós jogássemos futebol. Eu dou uma voadora por trás de você, você dá uma cotovelada em mim. Daí eu te pergunto, é justo a tua cotovelada? Foi um ato reflexo. Agora, eu estava ali defendendo as mulheres vítimas de estupro. E olha Deputado, vou fazer uma última pergunta rápida, nosso tempo já está terminando para a gente ir para o Pinga Fogo. Queria falar um pouquinho sobre economia com o senhor. Normalmente a gente ouve muito o senhor falando justamente sobre costumes e tal, sobre cultura, mas a gente ouve falar pouco sobre economia. O senhor já teve algumas posições mais liberais, apesar do senhor ser de direita, e outras menos liberais. Qual é o seu projeto econômico para o país e como é que o senhor se posiciona nessas reformas agora? O senhor votou a favor da trabalhista e não sabe ainda como vai votar na da Previdência? Eu vou votar contra da Previdência. Mesmo com as mudanças no texto, a suavização do texto, mesmo assim? Eu tive no Piauí. Tá? A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. Mas, por outro lado, tem um problema fiscal, né? Todos os países fizeram as reformas da Previdência. Você sabe uma das empresas que mais deve dinheiro para o INSS? É a JBS Friboi. Como é que eles doam 362 milhões para campanhas políticas? Vamos atacar essa fraude. Tá, esse exemplo estou dando aqui, claro. Pô, foi para dar para campanhas políticas e troca de quê? Para aumentar mais o nosso rombo fiscal ainda? Temos muita aposentadoria fraudulenta.
Vamos atacar isso daí. Vamos atacar o tal dos privilégios. Vamos acabar com as incorporações, que existe muito ainda, em especial no Legislativo e no Judiciário. E outra coisa, vamos passar agora, por exemplo, é para mulher, como regra, né? Mulher para se aposentar com 50, homem 55. Vamos passar a mulher para 51, é uma sugestão, uma proposta, o homem para 56. Deixe que assumir 2019, dá mais uma mexida agora. Quem quer mexer, tem que ter autoridade. Lamentavelmente, esse governo aí, ele é legítimo, nada contra o Temer chegar lá através do impeachment, nada contra, mas ele está com o ministério todo citado Lava Jato, e ele também. E quer pedir sacrifício em troca de quê? Da forma como está aí, dada a credibilidade que nós parlamentares temos. Todo mundo diz que daqui a 8, 9, 10 anos, mesmo que aprove essa nova reforma previdenciária, vai voltar ao que sempre foi, ou seja, o caos. Agora, economia é segurança. Quais são as suas saídas para a economia do país? O que o senhor propõe? Se livrar das amarras do Mercosul, partir para o bilateralismo, como o Trump fez, numa canetada. Foi decreto que não havia sido ainda homologado, né? Ele acabou com o Tratado Transpacífico, falou que ia fazer parcerias com o mundo todo, é que nós devemos fazer. Eu gostaria muito de negociar com o governo americano a exploração de minérios nas aldeias Raposa, Serra do Sol e Yanomami. Dá para botar na cabeça de alguém? São reservas indígenas. Qual o problema de reserva indígena? Eu quero o índio integrado à sociedade, não é que a gente vai abandonar o índio. O índio americano não pega royalty dos cassinos, por que o nosso não pode pegar de exploração de minério ou de energia gerada naquela região? Roraima é um estado riquíssimo, fadado a viver na miséria, dada a política ambiental completamente equivocada e dada a política indigenista. É a mesma coisa. Você não pode fazer uma represa no Rio Cotingo para dar energia para Roraima. Apesar da topografia de permitir fazer 3. Uma só daria conta de Roraima e da sobraria. Não pode por questão indígena. E o índio não quer. Eu conversei com muito índio lá que fala a nossa língua muito bem, foi casado com brancos, né? E estão em favela em Roraima. Ele quer energia elétrica, ele quer um dentista para arrancar o toco da boca dele, ele quer um lombrigueiro, ele quer uma televisão, ele quer internet, ele quer jogar bola. Ele não quer viver como um animal no zoológico, coisa que é pregada pela FUNAI e ONGs, indigenista, com o próprio CIMI. Eles querem isso. Agora, como é que você vai conseguir fazer uma hidrelétrica lá, você, presidente? Não vai fazer. Porque se você diminuir 1 metro quadrado de reserva indígena, o primeiro mundo levanta barreiras comerciais contra você. Aí está a nossa economia. Nós não podemos continuar mandando para fora do Brasil um navio de minério de ferro e receber de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Vamos agregar valor. Parabéns à Universidade Mackenzie. Eu fui lá ver a pesquisa de grafeno. E eles falaram para mim, dois pesquisadores, nós precisamos transformar isso que tem lá em nota fiscal. Ou seja, bens, olha só uma coisa maravilhosa, estão na iminência, não aqui, pesquisadores de fora, de conseguir uma super bateria. O que é a super bateria? Diferente da nossa de carro. Ela tem a capacidade de ser recarregada em poucos segundos. Você está viajando aqui para o Rio de Janeiro, para em São José dos Campos, vai tomar um café. Quando você volta, a sua bateria foi recarregada. Tu tem uma autonomia de 700 quilômetros em poucos segundos conseguidos com aquele tipo de bateria. Conseguiram também já uma tela para dessalinizar a água do mar. Olha o que nós estamos perdendo. E vendo aqui a demarcação de terra indígena em Miracatu. Eu peguei lá a picareta, uns 10 quilos de grafite, né? E dei lá para os pesquisadores. Veja aí se é compatível ou não. De imediato, um já falou, já temos notícia que é. Caso contrário, não estaria essa terra grande, Miracatu, sendo demarcada como terra indígena. Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, na verdade, já estourei aqui completamente. Gostaria só de terminar com aquele pinga-fogo, eu falo o nome de alguém, uma palavra, e o senhor responde com uma frase curta. Pode ser? Vamos lá. Sérgio Moro. Um herói nacional, um homem que perdeu sua liberdade em troca do combate à corrupção. Lava Jato. Essencial, tem que ir até o fim. Supremo Tribunal Federal, por favor, tá? Não atrapalhe a Lava Jato. Donald Trump. Antes das eleições, eu já o admirava, agora mais ainda. Marina. Ô Marina, o mundo não é a perereca nem o mico-leão dourado. Ciro Gomes. Tem uma bagagem cultural muito grande. E que Deus nos abençoe para que viemos escolher o melhor candidato em 2018. Aécio Neves. Perdeu o bonde da história. Peladeiro comigo, lá atrás, quando ele não era ninguém. Depois o pessoal da pelada o elegeu presidente da Câmara e, lamentavelmente, ao longo do caminho, se perdeu. Alckmin. É um grande administrador. Tá? Por outro lado, também está citado pela Lava Jato. Longe de eu dizer que ele é culpado, mas dificilmente vai ter uma sobrevida política, dadas as citações. João Dória.
é um homem que diz que não é político. Nós precisamos de um político no Brasil. Fazer política com o mundo todo. A política é maravilhosa. É péssima quando é feita com gente sem caráter. Mas o João Dória é uma esperança para o Brasil ainda. Lula? Uma decepção, né? Eu quase acreditei nele no passado. Eu quase votei nele no passado. Uma grande decepção, em especial para os mais pobres. Dilma? Uma guerrilheira, uma dissimulada, uma mulher que participou de mortes no Brasil aqui, integrando grupos terroristas. E basta você ver o que um dos seus ex-maridos diz num programa de televisão, onde diz ele que passava parte da lua de mel roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense. Temer? Espero que ele termine o mandato, apesar de jamais botar a mão no fogo por ele. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no É Notícia. Está sempre convidado a voltar. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Tenha uma excelente semana. Até a próxima segunda-feira. Novo entrevistado e um novo encontro marcado. Até lá.